capítulo 14. É um texto a qual eu estou meditando. João, capítulo 14. Amém? Sei que o culto é de missões, mas também o que Cristo vai passar para a gente hoje também é missões. Diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Ou em outras versões, não se turbe o vosso coração, mas creis em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês não me conhecerão também, se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Oremos pela palavra, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor, a qual o texto o Senhor pôs no meu coração, Senhor. Que o Senhor possa tornar sensíveis os corações dos teus servos, das tuas servas, e os ouvidos dos teus servos e das tuas servas, Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa nos posicionar e nos direcionar para o vivo caminho que se chama teu Filho, Jesus amado, Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, nos abençoa. É isso que nós te oramos e te pedimos. E a igreja diz: pode assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, a gente sabe que missões está no coração de Deus. E quem gerencia missões se chama o Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter essa vontade dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. É Ele que nos move, nos movimenta. Então precisamos entender, meus irmãos, que missões está no coração de Deus. E a igreja recebeu essa missão de proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor nos deu essa ordem de ir pregar o evangelho dele a toda criatura. Mas nós precisamos entender também, irmãos, que quando a gente está pregando a palavra, tem outros enviados de Satanás que querem desfazer a obra de Deus. Só que a gente sabe que ele pode até tentar, irmãos, mas ele não vai conseguir impedir a igreja do Senhor seguir em frente. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que, independente de qualquer situação, a obra de Deus, ela vai continuar. Ela vai prosseguir. Porque o Senhor é o que dá força à igreja. O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos fortalece, nos direciona para esse vivo caminho. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, nesta manhã, sobre o caminho para o Pai. Falar sobre a mansão celestial, nesta manhã. Porque muitas das vezes a gente está com os pensamentos tão longe da casa de Deus, tão longe dos feitos de Deus, que a gente só pensa nessa terra aqui, irmãos.
no que a gente vê, no que é tudo transitório. Mas às vezes a gente passa despercebido e esquece que aqui o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. E Jesus aqui, irmãos, antes de a gente entrar no texto, a gente tem que ver por que Jesus está dizendo aos discípulos para eles não se perturbarem o coração deles. Jesus estava uma certa feita na ceia, irmãos, onde Tiago e João queriam ser os maiorais. E Jesus se levanta, dá o maior exemplo a eles dois, dizendo: se vocês querem ser o maior, vou lhe mostrar como você vai ser o maior. Jesus agora começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus está ensinando a Tiago e a João: se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser o maior, você vai ter que ser servo de todos. Você vai ter que servir a todos. E nesse momento, irmãos, era a última quinta-feira de Cristo com os seus discípulos. Porque ele estava caminhando para a cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que Jesus se perturbou em espírito, estava aflito. E os discípulos querendo ser um maior do que o outro. Jesus sabia que ia ser traído, Jesus sabia que Pedro ia negar ele. E naquele momento ali, o que Jesus estava vendo tudo aquilo ali, ele se perturbou em espírito. Mas quem chegou para consolar Jesus? Quem chegou para dar um apoio a Jesus? Os discípulos não conseguiram ver isso, irmãos. E diz: olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu padeça na mão dos judeus, na mão desse povo. Mas eu vou para a casa do Pai, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Então Jesus já está dando a direção a eles. Mas só que naquele momento eles não entendiam. E hoje a gente entende o que Cristo fez. Ele estava mostrando aos discípulos como é que eles vão seguir esse caminho. Mostrando o que é que vai acontecer com cada um deles. E Jesus, na sua soberania, na sua humildade, ali ensinando aos discípulos, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser negado. E ele diz no capítulo 14 de João, versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado, que o coração de vocês não fique aflito, não fique turbado o vosso coração, mas creia em Deus e creia também em mim. Veja, meus irmãos, mediante tudo isso, Cristo diz para mim e para você: por que teu coração está tão angustiado esta manhã? Por que tanta inquietação nesse teu coração? E ele diz nessa manhã para mim e para você: creia em Deus. Creia também em mim. E muitas das vezes, irmão, nós estamos na correria do dia, a gente acaba se afligindo, se angustiando, mas a gente esquece dessa palavra. E essa palavra essa semana serviu para mim, irmãos. Uma semana muito difícil, trabalhosa. E eu olhava assim, as circunstâncias, mas aquela palavra chegava: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E naquele momento, irmãos, aquela angústia, aquela aflição passava. E lá Jesus dava um jeito e as coisas davam certas. Às vezes eu queria me desesperar, mas aquela palavra sempre ressoa nos meus ouvidos: não se turbe o vosso coração, Bartolomeu. Creia em Deus, creia também em mim. Às vezes nós vivemos, irmãos, noites escuras. Uma tempestade que parece que não vai passar. Parece que não vai ter fim essa noite. Quantas vezes a gente já presenciou noites escuras e pesadas, a qual Deus, Ele sabe. Ele olha. Muitas das vezes a gente não pode olhar a aflição do irmão, mas Deus, Ele vê, irmãos. Mas nesta manhã Ele quer deixar bem claro, irmão: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E continue acreditando, mediante a adversidade, mediante as tempestades.
mediante aos ventos contrários, continue acreditando, continue crendo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E é isso, meus irmãos, que nesta manhã eu quero tratar com vocês. Porque a gente às vezes vive com o coração tão angustiado. Parece até que a gente vai morrer. A gente não perde a vontade de viver. E às vezes a gente diz, Deus, me leva, Senhor. Me leva. Porque a nossa alma está aflita, irmãos. E está angustiada, presa, gritando por socorro. Mas nesta manhã você tem a receita de Jesus. Credes em Deus. Credes também em mim. Veja, Jesus consola os discípulos. Naquele momento, sabendo o que ia acontecer com ele, irmãos. Mas ele segue o seu caminho, segue a missão, irmãos. Porque quando Jesus veio à terra, irmãos, veio com a missão de salvar e buscar o que estava perdido da casa de Israel. Ele sabia a sua missão e sabia o preço da missão. E ele está ensinando aos discípulos o que é que eles vão passar pela frente. Mas ele deixa claro, eu vou para o Pai. E os discípulos passaram 3 anos ali com eles, irmãos. Imagine você passar 3 anos com uma pessoa ali, ele discipulando, lhe ensinando, e agora você sabe que ele vai partir. Veja como estava o coração dos discípulos, apavorados. Para você ver que Pedro disse, Senhor, o Senhor não pode ir não. Mas Jesus sabia a missão. E diz o que? Para trás de mim, Satanás. Que o diabo usou Pedro. No calor da emoção. Então muitas das vezes, irmãos, no calor da emoção, a gente acaba dando lugar ao diabo como Pedro deu. Mas Jesus, ele não perdeu o foco. Ele seguiu a missão, que é a cruz do Calvário. E nesta manhã, irmãos, é necessário que eu e você prossiga. Prossiga crendo, confiando, acreditando. Mesmo na adversidade, mesmo na enfermidade, na doença, na tristeza, continue caminhando e não se turbe o vosso coração. É nesta manhã que Deus quer tratar isso comigo e com você. Ele veio somente hoje nesta manhã, foi para a igreja dele. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é importante nesse corpo. Então não se aflija, mas continue acreditando e crendo. E Jesus segue diante dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Veja, irmãos, era necessário que Cristo partisse para preparar o lugar ou quartos para cada um de nós. Mas o céu, irmãos, durante essa semana você já pensou no céu? Você já parou para pensar no céu? Às vezes a gente está tão ocupado que a gente nem sequer pensa no céu. E Cristo, Ele vai preparar esse lugar para nós. Ele faz essa promessa aos seus discípulos. Então a gente precisa, irmãos, pensar no céu. A gente é estrangeiro aqui nesta terra. A gente é peregrino aqui nesta terra. Eu não sei se os irmãos já assistiram o filme Peregrino. Vocês veem que ele sai com uma bagagem bem grandona, né? E ao decorrer do tempo aquela bagagem vai aliviando, até ele chegar ao céu. A mesma coisa é a vida do cristão aqui nessa terra. Eu e você, a gente não nasceu para permanecer aqui nessa terra. A gente veio como peregrinos, em terra estranha.
onde Deus pôs um propósito em cada um de nós. E o propósito e a missão nesta manhã é o céu. Mas, irmãos, eu sei que para chegar lá no céu é difícil. Vai ter noites escuras, vai vir um desânimo, vai vir as tempestades, mas o seu alvo é quem? É Cristo ou as dificuldades? O seu alvo é o céu ou é a terra? Porque quando a gente olha para o céu, irmãos, a gente consegue prosseguir, a gente não olha o que está à esquerda, o que está à direita, nem o que está lá atrás, mas a gente olha para frente. E para chegar nesse céu, irmãos, Jesus ele mostra como é que a gente vai chegar. E se a gente for analisar, irmãos, a história, a gente vai ver que os discípulos eram insultados, apedrejados, encarcerados. Olha o preço, irmãos, olha o preço. E às vezes a gente não quer esse preço, né? Só quer dizer, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. Mas como, irmão? Uma vida de facilidade, uma vida de materialismo. O céu é real, irmãos. E eu quero ir para ele. Essa semana eu disse a minha esposa, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar nessa terra aqui não, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que eu já não tenho prazer mais. Eu já pedi para Jesus me levar, irmãos. Porque se você parar, irmãos, você vai ver quão a violência tem aumentado. O amor já se esfriou. E às vezes parece que a gente está com a mão tapada nos olhos, mas não está querendo enxergar a realidade. Mas eu vim nesta manhã, irmão, dizer a você que o céu é real e precisamos caminhar para ele. Mas eu quero lhe avisar, irmãos, que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sofrer, a gente vai se afligir, a gente vai se perturbar. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, 17, 18. Vamos abrir, irmãos, em nome de Jesus, para ver o que é que Paulo vai nos ensinar. 2 Coríntios 4, (17, 18). Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Veja, irmãos. Pode ser, olha, vocês não devem manter a visão que vocês estão vendo, não. Mas vocês têm que manter a visão no céu, no alvo, na missão. Qual é a missão da igreja, irmão? Chegar ao céu. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente se atrapalha. As más companhias, como foi dito aqui nesta manhã, ofusca, nos desvia. Mas nesta manhã, Jesus quer te pôr na direção certa. No caminho certo. Onde a gente vai chegar, irmãos. E eu quero dizer, irmãos, que os discípulos passaram por tudo isso. Mas alcançaram a coroa da vida, irmãos. Alcançar o céu. A Bíblia vai dizer que o céu é tomado por esforço, irmãos. É briga, é luta, é adversidade, mas nosso alvo é o céu. Mantenha isso, irmão, na mente, seu alvo é o céu. E a igreja do Senhor tem ficado desapercebida, irmãos. Precisamos viver o céu, irmãos. Isso aqui é passageiro, irmãos. Tudo passa, irmãos. Nada vai ficar eterno. Você junta dinheiro na conta, sabe nem para quem vai ficar.
Você deixa de viver o propósito de Deus por conta dessas coisas materiais. Às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, irmãos, para viver das migalhas do mundo. Mas eu quero dizer a você que o céu é real, irmãos. Precisamos ir para o céu. Em certa feita, irmãos, um tempo desse, minha tia ligou para mim. E eu disse a ela assim: tia, eu estou ocupado, depois eu vou aí. Na casa de vovó. E ela ligou de novo, insistiu. Ó, irmã, ela insistiu tanto. Só que eu, ocupado com as coisas do mundo, não percebi que a minha avó estava partindo. E quando meu filho vinha aqui, que sua avó quer falar com você, tá certo. Aí eu peguei, larguei cedo, de tarde, eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, aí aquela frase que Paulo diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando eu chego na porta dela, eu digo: vó, é só meu filho. Aí minha tia disse: você conhece, a senhora está conhecendo esse? Mas estou. Meu apelido é Choco. É Choco, tá aí. Aí eu olhei assim para ela e a gente começou a louvar, a cantar. E Deus naquele momento me disse: vou guardar. Naquele momento ali a gente chorou, se emocionou, falou de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que eu sinto mais falta da minha avó do que da minha mãe. Eu passei 18 anos vivendo com minha mãe, mas com minha avó eu passei só alguns meses. Porque todas as vezes que eu ia para casa dela, a gente falava de Jesus. E se alegrava. A gente sentia o céu ali. A gente chorava. Então valorize, irmãos, o tempo que você tem com Deus. Aproveite esse gozo. Essa felicidade que a gente não consegue explicar, que está dentro da gente. E numa bela quarta-feira, a gente estava aqui no ciclo de oração. Eu estava sentado ali, onde o irmão eu estava ali em pé. O irmão James está, onde o irmão James está. E sem querer eu olhei para o céu assim, aí aquela voz dizia: o céu está aberto. Ele disse: eita, vovó vai partir. Aí quando termina o ciclo de oração, quando eu estou chegando na portaria, meu primo disse: a mãe não vai. Eu disse: eu já sei. Vovó vai partir. E o vovó partiu, irmãos. Ela partiu para o céu. Está melhor do que eu e você aqui nessa terra. Ela está nos braços do Pai. Ela ouviu aquela voz vinda: bendito do meu Pai, entrai aqui no gozo. Eu quero ouvir essa voz, irmãos. Eu quero ir para o céu. O céu é real. O apóstolo Paulo vai testemunhar: eu preferia partir de quem está aqui, mas é necessário que eu permaneça aqui para continuar a obra. Mas no momento exato, irmãos, na hora certa, como o fruto estiver maduro, Deus vai recolher, irmãos. E a felicidade quando Deus recolhe um filho seu ou uma filha sua, irmãos, porque eles vão entrar no gozo, irmãos. E eu quero dizer a você que o sonho é real. Não brinque não, irmãos. Quer ir para o céu. Que o inferno também é real. Mas Jesus não quer que os seres humanos, as pessoas não vá para o inferno não, irmãos. Mas Ele não pode obrigar, irmãos. É escolha minha, escolha sua. Deus põe duas portas, irmãos. A larga, onde o mundo prefere ir. As pessoas preferem caminhar para essa porta larga, onde há liberdade, libertinagem, pornografia. Muitas pessoas fazem questão de ir primeiro. E a porta estreita, irmãos, que é dolorosa, que é espinhosa, é sofrimento, é perseguição, é dor, mas ela leva para o céu. Então nesta manhã, irmãos, precisamos almejar o céu. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar nessa terra não, irmãos.
Mas, irmãos, Jesus deixa bem claro para a gente que está preparando um lugar para receber a sua igreja, a sua noiva. Mas nesse momento, irmãos, Jesus ainda mostra o caminho que a gente deve seguir, como ele disse para os seus discípulos. Versículo 3 assim: e quando eu for preparar um lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Veja, irmãos. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Veja, irmãos. Veja o que Jesus vai dizer. Há tanto tempo vocês caminham comigo? Como é que vocês não me conhecem? Como é que vocês não sabem quem eu sou? E essa pergunta, irmãos, e essa resposta que Jesus deu, deixou eu com a pulga atrás da orelha. Rapaz, será que eu conheço Jesus? Faz tanto tempo que eu caminho. Será que eu conheço Ele? É a pergunta que eu quero fazer, irmãos. Será que você conhece Jesus? Porque se vocês conhecem a Cristo, então agora vocês estão seguindo o caminho. O caminho da verdade. O único caminho que leva para Deus. O único caminho que conduz à paz eterna. O gozo celeste. Jesus é o caminho, ele diz. A verdade. Se eu não me falha a memória, tem um versículo assim que Jesus é a expressão exata de Deus. Veja, irmãos. A verdade em suas palavras. E a luz em seus caminhos. Por isso que Cristo está dizendo: eu sou o caminho. Vocês devem ir por aqui. Eu estou mostrando o caminho por onde vocês têm que trilhar. E Jesus tirou o caminho dele para a cruz. E os discípulos caminharam, seguiram o caminho de Cristo. Uns foram mortos por flechas, outros de cabeça para baixo, outros decapitados, mas alcançaram o céu, seguiram o caminho da verdade, da justiça, a qual, irmãs, muitas vezes a gente não quer trilhar, mas o caminho que Cristo nos propõe nesta manhã, ela é dolorosa, mas no meio da dor tem consolo, no meio da adversidade tem paz. No meio daquele vento, daquela tempestade, tem sossego. Porque, irmãos, as tempestades, as estações da vida da gente tem um tempo determinado. Essa prova vai passar, essa enfermidade vai passar. Mas é bom a gente passar com Cristo. Mesmo diante da dor, você vai seguindo, você vai continuando crendo, vai acreditando. O caminho foi proposto, irmãos. A missão foi dada, é chegar ao céu. Mas até lá, irmãos, a gente vai passar por várias dificuldades. Mas só, irmãos, que essa dificuldade vai nos fortalecer, vai fazer a gente conhecer o Deus que nós servimos. Como é que a igreja vai conhecer o caminho se ela não procura a conhecer o Deus que ela serve? Veja que os discípulos passaram muito tempo com Jesus. Foram 3 anos. Aí também disse, mas no caminho,
Mas rapaz, esse tempo todo eu andando com vocês, ensinando a vocês. Vocês viram as obras que eu fiz. E vocês ainda têm essa dúvida. Os feitos que eu fiz, os milagres que eu fiz. Vocês ainda duvidam. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus ensina a sua igreja. Se a gente parar, irmãos, e compreender a história, a gente vai ver que Jesus ensinou. E Jesus está nos ensinando, irmãos. Só que hoje, irmãos, é totalmente diferente do atrás, né? Que os discípulos viveram. Hoje a gente passa uma dificuldade, mas a gente passa com Cristo. Passa uma enfermidade, a gente passa com Cristo. Passa uma adversidade, um problema no casamento, a gente passa com Cristo. A gente hoje pode testemunhar, irmãos, de Cristo. Dizer que Cristo é o caminho, a verdade. Veja que nos seus caminhos não há erro. Não há desvio, o caminho de Cristo é reto. É só Ele que pode direcionar a gente para o Pai. Não existe nenhum outro homem na face da terra que pode nos levar a Deus. Só Cristo, Ele é o mediador. Ele é o caminho. A verdade em suas palavras. E a vida, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas Ele nos deu vida. Veja, irmãos, Cristo nos dá vida, irmãos. Em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caminho é luz. A verdade nos liberta das lacunas, dos desvios. A verdade nos mostra o caminho que nós estamos trilhando. E a vida é Jesus, irmãos. E a gente precisa chegar lá. A gente precisa seguir esse caminho que Cristo seguiu, que os discípulos seguiram, que os homens de Deus seguiram, e as mulheres de Deus seguiram. Não é diferente, irmãos. Não existe um caminho aqui, outro não. É o caminho mesmo, não é reto. Não tem curva, não, irmãos. É reto. As palavras de Deus, irmãos, é lâmpada para os nossos pés. As verdades de Deus nos mostram quem nós somos. E nos traz a entender que nós precisamos seguir esse caminho. Porque se a gente for seguir o caminho da gente, é caminho de morte. Salomão, ele vai dizer isso. Há caminhos que para o homem parecem belos, floridos, bem. Aí depois ele dizia, vai ser o caminho de mortes. Mas hoje Jesus quer direcionar ao caminho correto, que é Ele. Ele é a verdade. Não existe outro além dele. Ele é a vida. E só Ele pode nos guiar para o Pai. Só Ele é o intermediador, irmãos. Só Ele é a ponte que vai nos fazer chegar no céu. Só existe Jesus, irmãos. Não existe outro. Eu só conheço um que pode me levar ao Pai, que pode me receber no céu, que foi preparar lugar no céu para mim, para você. E Jesus, ele faz essa pergunta: quanto tempo você tem andado com Cristo? Como é que você não conhece o Deus que você serve? Diante das impossibilidades, diante das adversidades, diante dos livramentos que Deus te deu, tu ainda não conhece o Mestre? Tu ainda não conhece o caminho? Vamos parar, irmão, nesse momento, vamos analisar. Quantos livramentos Deus já te deu? Começa a refletir, irmãos. Quantas experiências que você viveu com Deus, viveu com Jesus, sentiu aquele calor do Espírito Santo dentro de você, sentiu Deus falando nas noites escuras,
nas noites assombradas. Irmãos, se você nunca passou por isso, irmãos, tem alguma coisa de errado. Porque você não conheceu o Mestre, você não conheceu o Deus que você serve. Aí entra o que Osés falou, meu povo perece. Por falta de quê? Conhecimento. Mas Jesus hoje está mostrando o caminho. Aqui, ó. A bússola do crente. Você quer ter luz nos seus caminhos? Quer ter justiça? Quer ter paz? Quer ter gozo? O caminho aqui é esse, irmãos. A bússola do crente. Se o crente não tiver essa bússola aqui, irmãos, ele perde o caminho. E Jesus está mostrando o caminho. E está dizendo, o caminho que para você parece belo, florido, elegante, é caminho de morte. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só quem pode dar vida ao morto se chama Jesus. Irmãos, a gente estava morto, irmãos. Perdidos. Mas Deus, com sua graça, nos deu vida com Cristo, irmãos. Hoje você tem vida, porque antes você não tinha. Agora você tem paz, a qual você não tinha. A sua paz antigamente era passageira. Mas a paz daqui, irmãos, a paz de Cristo Jesus, ela é eterna. Então, irmãos, precisamos continuar crendo, confiando, mesmo diante da situação, mesmo diante das adversidades, das tempestades, das turbulências da vida, das estações da vida. Precisamos caminhar com Cristo. Precisamos conhecer a verdade dele. E essa verdade está aqui, está no seu colo, está no seu celular. Essa é a verdade, irmãos, que liberta. Jesus já está dando rumo a vocês. Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe Maria, Pedro, João. Não, irmãos. É Jesus. Isso é uma verdade, irmãos. Não tenho medo de dizer a ninguém. Só quem leva para o céu se chama Jesus. Eu não conheço outro. E se ainda questionar isso, me prove na Bíblia. Me prove na Bíblia que existe outro homem que leva ao céu. Só Jesus, irmãos. Então precisamos, meus irmãos, ter o foco, que é o céu, e andar nos caminhos de Deus. E essa verdade é a palavra, e a vida ele vai dando, irmãos. Como você vai caminhando, vai conhecer a verdade, ele vai lhe libertando, e você vai ficando com vida, irmãos. Cada vez que você conhece essa verdade, se aproxima de Deus, caminha com Deus, então você tem vida. Mas a partir do momento que você deixa de caminhar com Cristo, deixa de ouvir as verdades dele, você vai perdendo vida. E o diabo vai estar feliz em te receber. No inferno, irmãos. O céu é real, mas também o inferno é real também, irmãos. Mas Jesus é bom, irmãos. Está nos direcionando o caminho. Está mostrando a sua verdade. E a vida, irmãos. Há quanto tempo você caminha com Cristo? Há quanto tempo você conhece a Cristo? Precisamos refletir, irmãos. Eu quero aqui, irmãos, para encerrar, é o que Jesus diz no versículo 12. É o que Jesus vai dizer, irmãos, as verdades. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, assim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus nos ensina, irmãos, a gente a orar. Pedir a Ele. E se tiver de acordo com o propósito de Deus, Ele concede.
Ele concede, irmãos. Eu sou testemunha disso. O que me pedirem, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E se me pedir alguma coisa, em meu nome, eu farei. Ele está dizendo que é no nome de Maria? Está dizendo que é no nome de João? É em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, essa igreja vai para o céu. Em nome de Jesus, essa igreja vai vencer as dificuldades, as adversidades, as perseguições. É no nome de Jesus, irmãos, que nós venceremos. Porque Ele já venceu, irmãos, essa guerra. A gente está aqui, irmãos, para cumprir a missão e partir. Não pense, irmãos, que você veio ficar aqui para semente, não, irmãos. Você nasceu com um propósito. O propósito do homem e da mulher é glorificar a Deus. Salomão vai dizer, irmãos, em seu livro aqui, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Melhor dizendo, guardar as suas verdades, que é a palavra. Amém, irmãos? O propósito da igreja hoje é ficar tranquilo, é seguir para o céu, é conhecer mais a Deus e orar ao Pai para que o Filho seja glorificado. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.